Então, crianças não saíram daí não, né? Espero que não. Então, vamos continuar a nossa aula? Vamos lá. Bom, a gente viu que mesmo com a liberação para a implementação de fábricas e indústrias no Brasil, né, através da revogação do príncipe Dom João VI, o Brasil ele investiu assim muito timidamente em indústrias, preferindo investir na agricultura, em especial na agricultura do café, e como a gente já falou, se tornando o maior exportador de café no mundo naquele período lá do século XIX. Porém, só no finalzinho, que a gente viu com a vinda, né, da lei, com a assinatura da lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro, é que eles começaram a investir mais na industrialização, final do século XIX. Mas foi no século XX, né, com a dificuldade. Eles continuaram importando produtos industrializados de outros países. E nesse período eles não eram mais, eles deixaram de ser colônia de Portugal, sendo aí um Brasil império com o nosso imperador Dom Pedro I. Mas com essa dificuldade no século XX já, né, 1900 e pouco, de importar produtos da Inglaterra, eles começaram a investir muito mais em indústrias por conta da necessidade do povo brasileiro. Então, aqui traz um pouquinho dessa linha do tempo que seguiu essa industrialização no Brasil, né, que veio realmente se fortalecer no século XX. Tá bom? Olha aqui, vamos ler. Com a Primeira Guerra Mundial, entre 1914, século XX, e 1918, as fábricas dos Estados Unidos e da Europa ocuparam-se em fabricar armas, eles estavam envolvidos com as armas. E aí, diante das dificuldades de importação de produtos para o Brasil, foi necessária a abertura de algumas fábricas para suprir a necessidade da nossa população. Então, olha aqui, essa foto é a vista do Brás, no bairro de São Paulo, em 1910, que mostra o início da industrialização brasileira. Tá? Como eu falei, lá no finalzinho do século XIX, eles ainda estavam envolvidos muito aí com a exportação do café, trabalhando ali nessa agricultura, e só depois que eles começaram, no finalzinho, que eles começaram a investir mais nas indústrias. Em 1930, o Brasil já contava com várias indústrias. Olha quanto tempo! De 1910 a 1930, 20 anos depois, o Brasil já contava com várias indústrias em seu território, por exemplo, de alimentos e de roupa. E a gente tem essa foto aqui. São soldados alemães na Segunda Guerra Mundial que influenciou o desenvolvimento de indústrias no país. Por quê? Indústrias no Brasil, porque eles estavam lá envolvidos com a produção das armas, tá? Uma crise econômica em 1929 e mais tarde a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, colaboraram para o desenvolvimento das indústrias no país. Tá? Aliás, esse negócio de guerra é muito triste, né? Muito triste. Mas foi o que trouxe aí, colaborou para o crescimento do Brasil. Bom, já na página 213, a gente tem aí, olha, mais tarde, na década de 1950, década de 50, o governo brasileiro incentivou empresários a investirem na abertura de indústrias, por exemplo, indústrias de telecomunicações e de veículos automotores. Então, foi aí no século XX que começou realmente a crescer o mundo industrial no Brasil. Olha, indústria de automóveis no município de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, em 1962, viu? O início, olha, 62 anos desde o início aí do século, 61 anos desde o início do século XX.
E aqui já no século XXI, que é o século que nós estamos, lembra que a gente está em 2020, primeiros números, os primeiros algarismos de 2020 são 2 e 0, forma o número 20, então nós estamos no século XXI, tá? Porque já passamos de 2001, aí já é século XXI. Olha aqui, robô trabalhando na linha de produção de fábrica de máquina de lavar roupa no município do Rio Claro, no estado de São Paulo. Aqui já estamos nos períodos atuais. No século XXI, em razão do desenvolvimento tecnológico, o Brasil possui indústrias de diversas áreas, incluindo as de tecnologia, muitas delas já utilizam robôs. Olha só, no início eram máquinas a vapor, hoje a gente já utiliza nas indústrias robôs, tudo graças à tecnologia, por conta da tecnologia que surgiu e como a mudança foi tão rápida, né? De repente, durante aí alguns anos, esse crescimento tecnológico. E agora a gente vai lá para a página 215, porque a 214 a gente já fez. Na página 215 tem uma roda de conversa. Vamos ler? Foi um acontecimento também muito trágico e triste. Não sei se vocês vão lembrar, mas em 5 de novembro, há 4 anos atrás, vocês eram muito novinhos. Um mar de lama formado por 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério invadiu rios e cidades no estado de Minas Gerais, soterrando e destruindo tudo que estava à sua frente. Esses rejeitos estavam em uma barragem de uma empresa mineradora. Lembra de extração de minério? Que a gente já conversou sobre isso? Então, é uma empresa que faz a extração de minérios, que ruiu, né? O mar de lama causou problemas e graves consequências desde a barragem no município de Mariana, em Minas Gerais, até o litoral do Espírito Santo, onde o Rio Doce, um dos rios prejudicados, encontra o oceano. Na época, eu lembro que invadiu assim, ó, uma parte do oceano lá no Espírito Santo, estava toda poluída, porque junto com essa lama, né, vem também produtos químicos, né, e rejeitos diversos. Bom, a barragem, ela fica ali, é como uma barreira mesmo, para proteger os moradores, a cidade em geral, para que aquele resíduo não passe. O resíduo ele é sempre depositado ali, próximo a essa barreira ela vai impedir a passagem desse resíduo, desses rejeitos. E os rejeitos, na verdade, são aquilo que não é como se fossem o lixo, parte da rocha que não é aproveitado. Lembra que a gente falou que as rochas elas são formadas por minérios? Então, essas empresas retiram os minérios e os rejeitos, ou seja, o que sobra das rochas, eles vão sendo depositados ali em forma de uma pasta. Ele é misturado assim com uma água em forma de pasta, fica com uma lama. E essa barreira impede que essa lama como se fosse um local onde eles vão deixar esse rejeito e essa barreira vai impedir que essa lama passe contaminando o ambiente ou atingindo cidades ali próximas, inclusive os rios, os mares. E nesse ano aí, o que aconteceu nessa situação aí, foi que essa barragem, essa barreira, ela se rompeu e essa lama toda, junto com os rejeitos, né? Enfim, as substâncias também tóxicas e as rochas, aquela coisa das rochas, caíram e formando, né, uma lama soterrando a cidade, destruindo tudo que estava à sua frente, casas, enfim. Foi um acontecimento muito triste e também acabou alcançando aí o rio e até mesmo parte ali do oceano, tá bom? Aí a gente vai ver aqui na foto, olha as fotos, aqui ó, os rejeitos de
na cidade de Mariana. Olha o que aconteceu. Isso são aqui os rejeitos dessa mineradora, tá? Os restos do minério ali que formaram uma lama, destruindo toda a localidade ali na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Foi um desastre ambiental, um dos maiores desastres. Olha aqui, ó, atingiu 650 quilômetros entre cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ou seja, não foi só uma cidade, atingiram várias cidades, isso em 2015. Bom, qual a atividade? A atividade mineradora realizada pela empresa responsável pela barragem que se rompeu é industrial. Pensando nisso, converse com o professor e os colegas sobre as consequências positivas e negativas que as atividades industriais podem trazer para os seres humanos e para o meio ambiente. É isso aí que a gente falou, né? Como eu falei, os rejeitos, né, aquele resto da mineração atingiu toda a população. E aí, trouxe morte, trouxe perda, porque tiveram pessoas que conseguiram escapar, porém perderam suas casas, o meio ambiente, né? Lembra que tem o assoreamento? Com o passar do tempo, esses rejeitos, eles podem, como acontecem nas barragens, eles se solidificam e ali não pode mais ser usado. Da mesma forma, acontece aí, pode acontecer com esses rios que foram atingidos por esses restos aí de mineração, né? Então, traz prejuízo à saúde, traz prejuízo ao ambiente. A gente, por isso, tem que ter muito cuidado, tem que ser tudo muito planejado, como a gente conversou sobre o planejamento, a importância do planejamento para o bem-estar, tanto a da vida humana quanto da natureza em geral. E aí, vocês vão ter uma atividade da página 216, que é uma pesquisa. Ali está falando para que a pesquisa seja em grupo. Não é para fazer em grupo. Você vai fazer essa pesquisa em casa, individualmente, tá? Pode ser em grupo, papai, mamãe, você, o irmão mais velho, a tia que tiver na sua casa. Ok? Vocês vão pesquisar a atual situação desse rio que foi atingido nesse desastre ambiental. Como ele está agora? Como é que vive a população dessa cidade? Como está aí essa região atingida? Tá? Então, vocês vão fazer essa pesquisa, que é a letra B. É a letra B, ó. É a letra B da 215, está na 216, que é uma pesquisa, e depois o exercício proposto, que você vai pensar e escrever uma pequena história, tá? Contando como seria a sua vida se a Revolução Industrial não tivesse acontecido. Como é que seria você vai imaginar e vai escrever, aí criar uma história contando como você imagina que seria a sua vida. Então, são duas questões, uma de pesquisa e uma de criação de um pequeno texto. As duas, resposta pessoal, depende da sua criatividade e do seu trabalho de pesquisa. Tá bom? Um beijo. Espero que tenham gostado dessa aula, entendido. Qualquer dúvida, me manda lá na Agenda COC. Ok? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.